pessoal! O vídeo de hoje, acho que o tema dele deveria ser preconceito, porque eu vou falar sobre o Morte Súbita da J.K. Rowling, a mesma escritora do Harry Potter. Então, preconceito porque foi muito difícil, eu demorei muito para querer ler esse livro aqui. Na verdade, eu acho que eu só decidi realmente lê-lo porque eu ganhei o livro de presente. Foi de dois alunos muito chuchus do colégio onde eu dou aula. Muito obrigada, Tani, pelo livro, e obrigada, Ju, que eu sei que foi você que escolheu. Foi de amigo secreto que eu ganhei deles no final do ano passado. Então, eu já tinha demorado muito tempo para me interessar por ler isso aqui. Como os meus queridos alunos me deram de presente, eu demorei mais 6 meses para pegar o livro e realmente querer ler. Por quê? Porque eu fui criança na década de 90, então a minha vida foi, assim, inevitavelmente marcada por Harry Potter. Acho que toda criança que nasceu nessa época e foi criança e brincou, né, justamente nessa década, a gente foi marcado pelos livros da J.K. Rowling. E quando ela terminou de escrever a saga, eu falei, gente, essa mulher mudou a minha vida. E acho que chega, né? Eu chorei um monte quando o livro acabou, né? Um dia, quem sabe, eu até tente fazer um vídeo só sobre os Harry Potters, mas acho meio difícil, meio, né? Missão impossível. Bom, e essa foi a minha questão com o livro, foi muito preconceito, porque eu, assim, uma letrista, né? Fiquei pensando qual a chance matemática de uma mulher que fez uma coisa tão excepcional quanto os 7 livros do Harry Potter conseguir depois escrever outra coisa e outra coisa tão boa quanto. Eu falei, ixi, ela vai escrever outro livro e vai ser assim horrível. Bom, ganhei, vi o título, e eu acho que isso aqui deveria entrar também para os meus livros de frustração. E por quê? Por causa do título, né? Eu vou ler esse negócio de Morte Súbita e eu já fui imaginando que ia ser uma historinha de mistério, né? Estilo Sherlock Holmes, que ia ter detetives e coisas e tal. Então, me frustrei porque eu fui esperando uma leitura leve, infanto-juvenil, como uma coisa Harry Potter, e isso aqui não é, tá? Eu fui ler o Morte Súbita e realmente nas primeiras páginas a gente tem uma morte súbita, tá? Mas que não é assassinato nem nada, o cara simplesmente bate as botas porque ele tinha um aneurisma e aquilo, né, estourou na cabeça dele. Então, morre-se alguém de princípio. Só que a história não desenvolve um mistério, a história vai trazer um enredo que é um drama familiar, mas de muitas famílias ao mesmo tempo, e vai trazer uma saga política também, e conflitos políticos gerados tudo em cima dessa morte. Então a morte desse cara aqui, ela vai repercutir muito na cidade onde ele mora, que na verdade é um pequeno vilarejo chamado Pegford, e esse vilarejo é super meio cafona, assim, meio retrógrado, as pessoas são muito conservadoras, e sabe, aquele negócio de fofoca, todo mundo se conhece, aquela coisa muito difícil. E quando o Fairbrother, que é o personagem que morre no início, quando, né, o aneurisma acontece, o acidente acontece e ele vai embora, a gente acaba acompanhando nas 500 páginas do livro o desenrolar da morte dele, como a morte de uma única pessoa pode afetar tanto uma cidade inteira. E o livro poxa vida, o livro é excepcional. É tipo assim, para tudo que você tá fazendo, desliga o YouTube agora e vai ler o livro. Tipo, sério, isso é lindo, isso aqui é muito bom. Eu demorei pra conseguir ler, porque o livro é pesado, ela conseguiu desenvolver os personagens de uma maneira que, nossa, é envolvente o livro, mas é envolvente de maneira muito cruel, porque a sensação que se tem nesse livro é que nenhuma das personagens presta. Todo mundo que tá aqui tem muitos podres e muitos problemas a serem resolvidos. Ninguém desse livro é mocinho, ninguém é personagem, assim, heróico, tá? Todo mundo tem um podre muito grande. Então a gente tem desde, assim, de mulheres mais velhas que têm uma vida sexual super triste com o marido, até pedófilos, até marido que espanca a família inteira, até crianças envolvidas com sexo, tem estupro, tem drogas, tem... Nossa, assim, cada capítulo que você lê é uma coisa mais cruel do que a outra. Então esse livro me incomodou muito pra ler porque me deu nojo certas horas, me deu raiva, eu fiquei realmente angustiada, assim. Bom,
Então eu tive que parar várias vezes de ler o livro por conta desse pequeno desespero, tá? Então eu tive, assim, às vezes que largar o livro, dar uma volta na cozinha, sabe? Conversar com alguém, ligar pra alguém e depois voltar. Porque me deu, né, um pouquinho de medo, assim, das consequências e das discussões que esse livro trazia. Então, tem inúmeras coisas positivas. Primeiro, acho que foi a construção do livro. Então, o livro vai apresentando aos pouquinhos os personagens pra você. Então, já de cara ele apresenta um casal que vai aparecer bastante na história, mas você sempre está acostumado a ver lá a primeira apresentação de personagens como se esses personagens fossem os heróis da história. Só que essa história não tem heróis, então você aos poucos vai conhecendo os núcleos familiares. A cada capítulo, a escritora apresenta para você um núcleo de família. E o que você entende é que eles moram todos no mesmo lugar e que eles conhecem o fulano que morreu. Mas você não vê ligação entre esses personagens já de cara. Quando a história vai progredindo, é que você começa a ver que os personagens, eles estão todos assim, entrelaçados, né? Todos eles se conhecem, porque aqui é um vilarejo minúsculo, que as fofocas, né, correm tudo quanto é canto, então um é parente de quem, o filho tá ficando com não sei quem da outra família, assim, é uma embromação de pessoas. Então você vai vendo aos pouquinhos e você vai pescando que tem coisas erradas em cada uma das famílias, mas você demora até metade do livro para entender realmente quais são os dramas de cada uma e como o drama de uma família acaba interferindo na outra. Então, assim, o livro é genial nessa apresentação de personagens. Uma coisa que me irritou um pouco, que assim, chegou uma hora que eu fiquei meio cansada, é porque todos os personagens têm uma característica principal. Então tem a mulher dos seios grandes, tem um menino que tem espinha, tem um cara que é muito gordo, sabe? Então cada um deles tem uma característica que é bem marcante a respeito. E toda vez que esse personagem aparece, a J.K. Rowling faz questão de citar essa característica. Então assim, tem uma mulher que toda vez que ela aparece, ela tá com um copo de vinho na mão, e a gente já entendeu que ela é bêbada. Só que toda vez que a Samantha aparece, ela está bebendo. Fica um pouco irritante, sabe? Tipo, moça, eu já entendi, você não precisa ficar repetindo. Mas ela também fez isso no Harry Potter. Então eu acho, tem uma vaga, né, sugestão de que talvez seja uma característica da escritora. Bom, que seja. Isso é o de menor, assim, é o de menos. O que é legal do livro? O livro ele é dividido em trechos a respeito, com leis. Vem só, parte 2, e aí vem um trechinho de uma lei ou um aconselhamento para os conselhos municipais. Então aparece esse trechinho da lei e tudo que vai acontecer no capítulo que se iniciou com esse trecho tem tudo a ver com a lei. Então, por exemplo, tem uma lei que fala que nos conselhos, nas reuniões do conselho, só pode ser discutido um assunto de cada vez, para que todo mundo consiga prestar atenção no que está sendo falado. E quando você vai ver as cenas que são narradas nesse capítulo, de cada uma das famílias, você vê que há uma ação principal acontecendo dentro da casa, só que essa ação, ela acaba, dentro de cada uma das personagens envolvidas, ela acaba invocando um iceberg gigantesco que está lá embaixo. Então não é aquele assunto principal ali, aquela ação física, que é o interessante da história. O interessante é tudo que cada uma das personagens estão pensando e como que essa ação principal começou por conta de outros assuntos que não foram discutidos e que não são discutidos. Então parece que nada se resolve no livro. Então assim, é sensacional as brincadeiras, as ironias, o jeito como ela fala. Ela tem assim uma ironia mordaz que dá um pouco de medo, assim, certas vezes até, né? Então tem uma crítica social muito bacana em que eu, não sei se eu tô louca, mas eu achei bastante parecido com esse livro aqui, que é um livro do Gabriel Garcia Marques, que chama-se Crônica de uma Morte Anunciada, que é uma novelinha, porque tem assim, tem umas 80, 70 páginas. É que essa edição aqui é uma edição meio de criança, então não é gigantesca. Mas é uma novelinha bem curtinha, você lê isso aqui numa sentada. E isso aqui é muito parecido com isso, por quê? Porque você vê como uma cidade inteira é capaz de matar uma pessoa. E não matar uma pessoa assim efetivamente por dar um tiro no fulano, mas porque a omissão das pessoas, mesmo sabendo o que está se passando e o que iria acontecer, essa omissão acaba trazendo a morte. É como se todos fossem cúmplices do real assassino. Então você vê como o descaso, como assim, os problemas sociais acabam interferindo em níveis assim inimagináveis. E isso aqui, gente, o Gabriel Garcia Marques acho que é um dos meus escritores favoritos. E ela fez uma coisa muito parecida nesse livro. Então você vê como toda uma cidade acaba interferindo na vida das pessoas ali, especialmente em uma personagem que é a Crystal.
Parece que a única pessoa boa que tinha no livro, ela morre no primeiro capítulo, que é o Sr. Fairbrother. Todos os outros, nossa, são complicados. Isso que ficou interessante, que parece que o livro não tem um protagonista. Parece que a cidade em si é a protagonista. Aquela sociedade que nós estamos vendo aqui. Então parece que não tem uma personagem principal. É a cidade como um todo. Achei isso excepcional, achei isso muito, muito bom. Então, assim, indico esse livro, nossa, do fundo do meu coração, mas para ler em momentos que você não esteja assim, né, mal do peito, porque dá vontade de cortar os pulsos, porque ninguém é feliz aqui, e você realmente fica pensando sobre como será o futuro ao estar casado, quando você for criar filhos, dá um medinho, assim, de como será a nossa vida, né, daqui a alguns anos. Fiquei com um pouco de medo. Bom, mas o livro é sensacional, vale a pena ser lido, cuidado apenas com o momento que você vai ler, a leitura é feroz, porque apesar de você ter um pouco de nojo, você fica desesperado para saber o que vai acontecer com os personagens, porque você se encanta com eles, se preocupa com os problemas deles, por mais que alguns não merecessem que você se preocupasse, tá? Mas a gente acaba fazendo isso. E as narrações violentas, elas não são feitas de maneira muito escrachada, o que eu achei que foi extremamente justo, porque tem tanta coisa ruim acontecendo aqui que eu acho que se ela fosse narrar assim, tintim por tintim do que está acontecendo, ia ser insuportável de ler isso aqui, ia virar naturalismo, estilo o Curtiço, estilo, né, livros nojentos. Bom, a cena de estupro, por exemplo, uma cena horrorosa de estupro que acontece aqui, ela é narrada em parágrafo. Mas você acompanhou tanta coisa ruim da personagem que aquilo parece ser assim, sabe, mais uma gota dentro de um copo cheio de veneno, sabe? Então ela não precisava narrar daquela maneira como eu estava esperando, achei que foi muito justo. Gostei muito das estratégias de escrita, dos personagens. Eu tô muito feliz com a J.K. Rowling e assim, eu indico para qualquer ser humano ler isso aqui, pra gente pensar um pouco o que a gente tá fazendo quando a gente usa a nossa língua e sai por aí fazendo fofoca dos outros, tá? Então, essa edição que é a editora Rocco, né? É na Rocco? Não, na Nova Fronteira essa aqui. Essa edição da Nova Fronteira é muito boa. Ela tem uma jacket não, ela tem uma orelha, desculpa, uma orelha muito bonitinha, bem grandona. Aqui aparece a escritora, que agora tá bonitona, né? Ganhou dinheiro, fez uma recalchutada. Linda, amo você. Então é muito bacana e as páginas do livro é um papel muito bom, tá? São aquelas folhas mais grossinhas, é um livro muito bacana, vale a pena o preço que ele tá custando, porque ele ainda não tá muito barato não, tá bom? Mas, na verdade, acho que eu tô falando sozinha, né? Porque eu pedi pra você largar tudo que você estava fazendo e ler o livro, então não vou mandar nem beijo. Tchau!